Olá, pessoal! Hoje nós estamos aqui no nosso podcast Franchising Sem Filtros. A gente está fazendo uma série de episódios sobre gestão de conflitos e hoje a gente tem a presença da ilustre neurocientista Andréa Deis, que está aqui para conversar com a gente sobre... A gente está aqui nesses episódios, nós estamos falando muito sobre os vieses do conflito, né? Então, o conflito sobre a parte, o viés operacional, psicológico, e a neurociência tem muito a ajudar a gente a entender as reações que os seres humanos têm em relação aos conflitos. Então, Andréa, obrigada pela sua presença, e vamos lá, né? Como a neurociência define ou ela enxerga o conflito? Pois é um prazer estar com vocês aqui, uma alegria falar trazer a neurociência, que na verdade é um estudo relativamente novo e que pode contribuir tanto justamente na gestão dos conflitos. Onde a neurociência, primeiro acho que a gente precisa entender o que é a neurociência, como que essa neurociência ela funciona. Então a neurociência, a gente tem que pegar neuro, que é o cérebro, ciência, então uma ciência que estuda a mente. Será que num conflito não é importante você saber como a sua mente funciona? Vocês já pensaram sobre isso, meninas? Né? Então, a neurociência é esse estudo da mente, onde você vai conseguir observar como o outro funciona e como você se funciona através do seu autoconhecimento para você ter uma melhor gestão desses conflitos na mesa, no trato com pessoas. Pensando no conflito, né? O que é um conflito? Primeira coisa, a gente precisa definir o que é esse conflito, né? Então, a gente, através da neurociência... este conflito ele vai ser desencadeado por um processo que vem de um estímulo. Então, você está numa mesa de negociação, você quer negociar algo. E isso pode te desencadear algumas emoções. E pode ser emoções, por exemplo, de aproximação ou de afastamento. Então, se a gente pensar na neurociência no conflito, a gente tem que pensar que numa mesa eu estou estimulando o outro. E aí este outro, ele vai ser estimulado por um gatilho, que este gatilho ali acionado, ele vai acionar algumas áreas ali no nosso cérebro, não sei se a gente vai falar sobre isso agora, mas ele vai acionar algumas áreas do nosso cérebro que ele vai ser totalmente responsável por aquela negociação na mesa. Então, você está numa mesa, por exemplo, você fala para mim, né, você levanta o seu tom de voz, isso é um estímulo. Vai ser captado por uma área nossa do cérebro, que esta área vai enviar mensagens para outras áreas e esta pessoa que age biologicamente, porque ela vai responder a um estímulo que ela recebeu, ela vai dar uma resposta dependendo da área que foi acionada. E aí, Mel, aí Thaís, que é o grande desafio das negociações, de você ter esse estudo da mente que pode auxiliar para você ter melhores condições ali de negociar, para o bem de todos, né? Porque eu acho que uma boa negociação não é aquela que favorece a um só, é aquela que consegue favorecer ambos os lados de quem está numa mesa. E será que todo mundo, quando negocia, tem essa consciência? Não, acho que eu estava conversando com o pessoal lá do escritório e comentando, né, que a gente ia conversar com você e tal. A primeira pergunta é, o que tem a ver? Pois é. O que tem a ver uma neurocientista com o que a gente vai falar? Aí eu falei, tem tudo a ver. Tem. Assim, aquelas expressões, né? Ficou cego de raiva. Isto, perfeito. Tem tudo a ver, mas isso eu acho que... A percepção meio não é novo, perceptível, né? Para todos nisso. Né? Eu acho que... Mas, Thaís, uma coisa bem importante é que hoje isso está muito nas mesas de negociação em que as pessoas estão usando de forma silenciosa a neurociência sem falar muito. Por quê? Porque se eu falo, você se prepara. Agora, ainda, como é um campo que é essa reação que as pessoas têm, mas o que isso tem a ver? Então, ele ainda é tido hoje como um setor de competitividade que não está tão declarado. É uma ferramenta. É uma ferramenta de É uma ferramenta de negociação. De negociação. Entender como o teu cérebro funciona. Exatamente. Mas eu acho que não teria problema você ter esse conhecimento, e eu também, se a gente quer chegar num lugar comum. Né? Mas, Thaís, será que as pessoas querem o ganha-ganha ou quer o ganha-perde, ou quer o perde-ganha? O que as pessoas querem, né? Puxar
a cordinha para quem será vai. que todo mundo entra numa mesa de será que negociação Não, ganha, é que a gente ganha? acredita no ganha-ganha. É, que a gente acredita no ganha-ganha. Mas a gente incentiva o ganha-ganha e falamos sobre o ganha-ganha. Mas o mundo, meninas, a maioria é o ganha-perde ou perde-ganha, né? Ou eu quero ficar com uma fatia um pouco maior. Esse eu acho que é o desafio. Então, o que a pessoa faz? Ela tem informação, mas ela não vai lá divulgar a informação. Mas acho que não tem tanta... lógico que eu estou generalizando, mas eu acho que esse tipo de negociação, eu ganho muito e para eu ganhar você precisa perder muito também. Eu acho que é um jeito tão antiquado de fazer as coisas que eu acho que cada vez menos eu vejo negociações assim prosperarem. Não que as partes não vão seguir para um litígio, que aí é um outro episódio do mesmo assunto, né? Mas eu acho que para você resolver um problema, o ganha-ganha tem muito mais chance de prosperar ali, de sair uma negociação, do que eu querer ganhar muito e você ter que perder muito para eu ganhar. Aí eu vou te dizer que é um outro episódio realmente, porque a gente teria que entrar no aspecto cultural, né? Nós, culturalmente falando, né? E se a gente pensar principalmente em Brasil e outros países descendentes também, ali parceiros, nós temos uma cultura muito de estrutura de poder e adestramento. Então, para você ganhar, eu tenho que perder. Não é uma estrutura de poder muito estratificada, onde é muito dividido. Os grandes donos do poder, que é uma classe média ali muito achatada, e uma grande maioria que vive ali né, num subfuncionamento, acreditando que é só o Estado, tudo vai ser ofertado. Tem razão. Acho que então, culturalmente, até quando a gente tá servindo, né, de instrumento, o nosso cliente chega com essa mentalidade. Isso. Eu preciso ganhar tudo. Isso. E você consiga para mim tudo. Então, acho que culturalmente você tem razão. Mas isso não significa que esse tipo de negociação vai para frente. Perfeito. Mas eu acho que a cultura, você tem razão. Quando chega pra gente, chega assim, eu quero tudo e mais um pouco. E a lei do Gerson, E né? você, como perdigueiro, vai pegar. Mas aí a base dessa cultura estrutural, a gente teria que falar de valores, que aí é outro episódio. Valores sociais, culturais, individuais e como você já tá convidada, André. Já está convidadíssima. É muito legal. É muito legal. Pra gente conversar sobre isso. Mas, Andréia, você acha que o entendimento de como funciona o cérebro, você com esse entendimento, você entendendo como é que funciona o teu cérebro, você acha que isso ajuda a delinear o seu comportamento numa negociação? Ou não só delinear o seu comportamento. Vindo do que vocês estavam falando agora, você conseguir ser uma pessoa mais imparcial e justa. Porque para você ter novos valores, você tem que reconstituir esses novos valores dentro de uma nova sociedade. A partir do momento que você entende como o cérebro funciona, você entende que naquela mesa não são só negócios, é uma pessoa. E uma pessoa é uma pessoa biopsicossocial e espiritual. Então ela é um ser que sente. Quando você entende como o seu cérebro funciona, você consegue entender que gatilhos você vai disparar e se você quer realmente controlar aquela pessoa ou se você quer negociar. Uma coisa muito importante, né? Uma negociação não é um controle. Então, se você não quer controlar, se você entende como funciona, o que você pode disparar, e aí tem lá as nossas amigas, né? Que seja a amígdala, o hipocampo, ou seja, várias áreas do cérebro e regiões que vão ser ativadas. Se você sabe que você vai acionar o nosso cérebro emocional, não acione. Se for acionar, acione ele com respeito, com cautela. Sabendo, às vezes numa negociação, é inteligente. Eu sempre que preparo pessoas, você ir pelo afeto. Porque pelo afeto é mais fácil você ir para um ganha-ganha. Então, acionar esse cérebro emocional, que é o nosso sistema límbico, e fazer com que essa amígdala, que é responsável e responsiva para ela receber e distribuir para outras áreas. Porque essa amígdala, ela vai disparar, por exemplo, para o nosso córtex. Aí vai para o nosso córtex pré-frontal. Mas será que esse córtex, a gente chama de juiz o córtex, né? A amígdala a gente chama ela de salvaguarda, e o córtex, a gente chama ele de juiz. Mas será que esse juiz, ele consegue, no cérebro, manter o controle para esse ganha-ganha? A verdade é que a grande maioria não. Porque a hora que a amígdala dispara, isso vai para o juiz, esse próprio juiz, existe uma outra área do nosso cérebro que a gente chama de hipocampo, que é onde a gente tem a nossa biblioteca. Aí ele vai lá na biblioteca e aí ele avalia nessa biblioteca o que tem lá. Aí ele vai pegar aspectos culturais, sociais, econômicos, individuais, os seus traumas, ele pega tudo.
E aí ele vai acionar o que a gente chama no nosso cérebro emocional, que é o nosso sistema límbico. O nosso sistema límbico, ele vai disparar alguns hormônios, como cortisol e adrenalina. Quando ele enche de cortisol e adrenalina, ele está enchendo de estresse. E quando ele sufoca de estresse, ele aciona no nosso cérebro o que a gente chama de sistema nervoso simpático, que é autônomo. Então ele deixa de responder pelo córtex, que era o juiz, e ele vai instintivamente para uma negociação. E vocês sabem bem o que é uma negociação. Se ele é instintivo e não racional, o que vai acontecer? Agressão, grito, Isso tudo acontece fuga. num par de segundos. Num par de segundos. Quanto tempo? Quanto tempo? Ah, isso daí é um par de segundos mesmo. Não chega a 10, 12 segundos para acontecer todo esse processamento. Depende da pessoa, porque vai de personalidade para personalidade. Então, acho que é 1 segundo já. É um Um segundo, a pessoa pavio nem curto. pensa. Em 5 segundos a pessoa já estourou, já agrediu e já foi para outro estado. Se é dependendo do perfil da pessoa, de personalidade, que aí entraria numa outra Isso seara. é muito, muito bacana, porque eu posso fazer isso com você. Pode. Se eu quiser Inconscientemente, agora, né? nesta mesa, tirar você do eixo, eu tiro. Aí sabe o que eu faço? Não duvide. Não, sabe o que eu Jogar faço? água em mim, Eu já tô jogar com água em medo. mim. Aí eu pego meu celular e vejo o vídeo de panda. Gente, aquilo me acalma, ver vídeo de panda. E isso, ver vídeo de panda para você é que na neurociência a gente chama de estratégias de enfrentamento. Vamos que você está numa mesa de negociação, você vai poder abrir seu celular e assistir um filme de panda? Se essa fosse a minha ferramenta, eu dava um jeito. É. E Mas se não isso é? E se eu não tenho essa possibilidade? Mentalmente você consegue fazer, porque se você assistir várias vezes, lembra que existe uma caixinha, uma região do nosso cérebro que eu falei chamada de biblioteca, que é o hipocampo? Você começa a projetar mentalmente, você coloca suas pernas para baixo, aí você desfoca os olhos, imagine que é a Mel que está tirando você do sério. Desfoca dela lentamente para a parede ali, você começa a olhar, e aí só você começa a projetar como se fosse um filme mental, o filme do panda. Você mesmo abastece o seu sistema. E aí ela não te tira do controle numa negociação. Isso é legal. Isso a gente chama de enfrentamentos, estratégias de enfrentamento. Eu brinquei, né? Eu falei do panda. É que o panda realmente... Eu sou viciada em vídeo de panda. Mas quando eu lembro das crianças, esse é o meu mecanismo. Quando eu tô muito nervosa e eu percebo que eu vou passar do limite, eu lembro delas. E aquilo me acalma. É isso. Ou me segura, né? E isso, porque a hora que você assiste o panda, lembra que eu falei que existe uma área que ele vai bombar o hormônio, e aí é o cortisol e aí a adrenalina. A hora que você assiste o panda, ele Sua vai... regada de amor. Aí ele vai bombar de ocitocina e noradrenalina, que são hormônios extremamente bons para uma negociação. A Mel é estratégica, né? Ela deixou uns docinhos. Às vezes a pessoa ela não abre um docinho assim. É importante ter, sabe aquelas ou pipoquinha doce, ou alguma balinha coisa... de banana. Bala, às vezes tem que abrir, a pessoa não abre. Alguma coisa que esteja fácil acesso, porque o açúcar também gera ocitocina. Mas tem pessoas que não comem açúcar, então a castanha do Pará também. Então você tem isso numa mesa de negociação, se a pessoa está muito estressada, você dá uma empurradinha assim e fala, nossa, deu uma vontade de comer uma castanha se você sabe que ela não come doce. Ou dá uma empurradinha, olha, aqui... Quer uma balinha? Quer uma balinha? Porque não é só bala, mas é o que aquilo pode gerar, porque aí é manipular uma negociação. Você não quer ela estressada daquele jeito, você quer que ela gere um mecanismo de enfrentamento, porque ela sozinha, às vezes não assistiu o podcast, não tem informação, mas você pode estimular ela a gerar hormônios que não seja o cortisol e a adrenalina, que seja, por exemplo, a noradrenalina e que seja a ocitocina. E através da alimentação de alguns tipos de comida, como a castanha do Pará, né? Depende, não é a castanha de caju, que aí vai para outro lugar. Um docinho. Vai vir para cá. É uma balinha, você consegue gerar naquela negociação a mesma situação do panda. Porque você sabe do panda, porque você aprendeu. Mas quem diz que o seu ali, quem tá com você, tem uma estratégia de enfrentamento? Às vezes o que ele quer é colocar terror no negócio. Não, e pra mim, filme do panda nem vi. Nem sei o que é o filme do panda. Eu sei que eu adoro o panda, mas nunca, nem assisto. Não. Mas aí eu acabo utilizando outras coisas. Eu, por exemplo, sou uma pessoa em situação de estresse, eu rezo. Ótimo. Pra mim é rezar Ave Maria. Tô tirando um dente, tô fazendo qualquer coisa, eu paro e rezo, e parece que vem assim
não sei, parece que é um manto da Nossa Senhora em cima de mim, sabe? Assim, bum, eu me acalmo. Então, pra mim, o gatilho, quando eu percebo que eu começo a rezar. Baixa, rezo uma Ave Maria, acabou. É o mesmo, a história do panda da Thaís. A história do panda da Thaís. É a sua, e cada uma tem a sua. O grande problema, meu, é que nem todas as pessoas, isso é autoconhecimento. As pessoas não param para se entender e entender os gatilhos que elas disparam ou os gatilhos que elas, na verdade, podem provocar. Então, e aí é que entra todo o X da questão aqui. Quando a gente tá com problema em relação, vamos falar agora um pouco de franquia. Né? O franqueador tá com problema com o franqueado. Na maioria das vezes o franqueador já tá longe. Quem faz a gestão daquele franqueado é uma equipe, ele tem a equipe lá de consultoria de campos, gestores, etc e tal. O conhecimento que eles têm em relação a isso é zero. O que eles entendem do franqueado o franqueado entrou, tem a fichinha do cara, o cara é um bom operador, o cara paga, não paga, é bom pagador, participa, não participa, vai no treinamento. Mas como funciona o cérebro desse franqueado? Quem me fala? Qual é o gatilho? Ele gosta de filme de panda ou ele reza numa negociação? Não quero nem saber. Começa aí, eu não quero nem saber. Não quero nem saber. Pra que eu vou querer saber disso? Pra que eu vou querer saber disso? Imagine que isso vai me ajudar. Então, na hora que você vai para uma mesa de negociação, e a gente tem conversado isso, hoje a gente conversando com a Alessandra também, a nossa psicóloga que veio conversar com a gente percebe que, putz, como as pessoas participam de negociações despreparadas, sem informação. Assim, você vai no escuro. Às vezes você não tem nem o conhecimento inteiro do conflito. Né? E você vai para uma mesa de negociação e aí reclama que a negociação não deu certo, que a gente não conseguiu elevar o nível da conversa, ou que a gente não chegou em lugar nenhum, ou que está rodando que nem... Porque eu acho que todos esses elementos, eles montam um quebra-cabeça, né? Como se fosse um quebra-cabeça. E aí você vai, primeiro, entender a origem, entender quem vai ser o interlocutor, o que ele sabe a respeito daquele conflito, o que eu entendo da Andréia, o que eu conheço dela, ou não conheço, vou tentar descobrir mais dela. Sim. Né, vou conversar com o consultor de campo, ele está todo mês lá, ou cada 2 meses, ele deve ter conhecimento mais como é que a Andréia é. Quem está negociando com a Andréia é o financeiro? Entende? Eu acho que isso é que faz com que a gente tenha, às vezes, negociações muito infrutíferas, que acabam sendo conduzidas de uma forma muito superficial e acaba escalando o conflito, né? O conflito começa a escalar e tem uma hora que na hora que você chama o advogado, o conflito já está lá em cima. Né? Não, na verdade eu acho que o próprio advogado ele pode escalar. Isso porque muitas vezes. Depende da postura dele, né, Thaís? Depende, assim, crucialmente da postura dele quando ele é o mensageiro. Perfeito. Então... E até, desculpa, hein? O funcionamento cerebral do advogado. Porque o advogado também tem gatilho. Isso, assim, ele também deve ter os pandas dele. Ele panda ou ele reza? Ele nem panda, ele nem reza. Por quê? Porque a gente está cansada de participar de negociação onde o advogado ele chega na negociação falando que a culpa é sua. Sim. Peraí, a gente está querendo o que aqui? Não vai adiantar culpados, nada. Né? Não vai adiantar nada você ficar jogando na minha cara. Quer, né? Exatamente. E aí aquilo vai deixando o nosso cliente bravo, nervoso, e não adianta nada. Então, a gente participa de negociações com advogados e a gente às vezes pede para o nosso cliente não participar, porque ele não aguenta. Aquilo começa a incomodar. Começa a gerar, eu acho que esse monte de coisa que você falou aí que vai para o cérebro, a pessoa fica... angustiada, com raiva. Fica com raiva e fica assim, Thaís, não é verdade. Paralisa. Ele tá mentindo. E aí levanta da mesa também não quer mais nada, sabe? Eu acho que é a forma, esse conhecimento, ele, e é talvez um pouco do que você falou no começo, né? Eu posso utilizar como ferramenta de uma forma maldosa. Total. Eu te irrito de propósito. Sim. E aí eu chego pra Mel e falo, não, eu tentei, sabe? Eu tentei. O funcionamento cerebral, ele vai ser o mesmo em qualquer situação de conflito? Não. Ele é individual para cada pessoa, porque ele também está muito relacionado ali com o ambiente, então o ambiente influencia. E ouvindo vocês falar, tem uma coisa na negociação que, se a gente pensar no funcionamento do cérebro, é muito importante. Um equívoco do que as pessoas acham que é empatia. Que é o que a gente mais escuta, a empatia é se colocar no lugar do outro. Errado, 0. Eu falo para os meus alunos, 0 na prova. Porque empatia é aquela humildade de você primeiro se colocar no seu lugar,
Entender o que você pode gerar ou não no outro. O que você quer naquele ambiente e o que você vai fazer para aquilo acontecer ou não. Então, aí você fala, é igual para todos? Não. Porque as pessoas têm histórias de vidas diferentes, interesses diferentes, e isso está muito está muito próximo de valores e significados que aquela pessoa dá para a condução daquela negociação. Então, aquela caixinha que eu falei que ativa várias regiões, para cada pessoa, ela não vai ativar a mesma região naquele momento. Um que pode acionar, por exemplo, o nosso cérebro emocional, que é o límbico, para o outro pode acionar o córtex. E aí você gera um conflito entre afeto, emoção e razão. Briga total. Um, de repente, vai ser acionado pelo parasimpático. Ele quer parar, pensar, ele precisa de mais tempo. O outro pode ser pelo simpático. Ele bate na mesa e fala, se não tomar a decisão agora, acabou. Aí você vai para o litígio que não tem mais conversa. Então, as pessoas são diferentes. Então, para cada um, muito relacionado ao ambiente que forma e principalmente aos significados e valores de condução, ele vai ativar áreas, mas não necessariamente as mesmas para todo mundo no mesmo momento. Então, assim, eu percebo de um jeito, a Mel percebe de outro. Isso, mas perfeito. Se eu sentir raiva e a Mel sentir raiva também, a consequência da raiva vai ser igual? Não. Também é diferente? Também é diferente. Porque como cada um trabalha com aquele sentimento. sentimento. Porque vocês, por exemplo, as duas receberam raiva, mas de repente você tem um sistema de enfrentamento que é do panda mais rápido do que o da Mel. E você entende, você se acalma mais rápido, a sua intensidade vai ser mais leve que a da Mel. Então ela recebeu o estímulo da mesma forma, mas a resposta e a intensidade vai depender de como o cérebro vai trabalhar dentro das referências que ela tem de enfrentamento. Uma pessoa que medita, uma pessoa muito mais equilibrada, os dois podem receber o mesmo estímulo, não significa que a pessoa que medita ela não vai ter raiva, ela vai ter raiva, vai acionar áreas do cérebro, só que o mecanismo dela de recomposição das áreas, na verdade, são ativados de forma diferente. O cortisol dela ativa por 1 segundo, 2 segundos, o do outro pode ativar por 10, o outro ele dispara um gatilho, o de 1, 2 ele não dispara um gatilho. Né? Ele vai querer um tipo de situação diferente naquela mesa de negociação. E tem como, por exemplo, antes da gente entrar no mérito da negociação, eu aplicar alguns testes para saber como é que a gente aciona o teu gatilho? Existe... Sabe, para poder conhecer. Eu não conheço a Thaís, mas eu preciso negociar com ela aqui. Mas em vez da gente ir direto no ponto... vou fazer uns testes aqui, vou colocar algumas observações para ver como é que é o gatilho da Thaís, entendeu? Para ver como é que ela é a primeira reação, para eu poder me estudar e me preparar para na hora que a gente for discutir o mérito, eu já falar, já saquei. A Thaís, o gatilho dela é esse. A primeira coisa que a gente chama, numa negociação, antes de você ir para você entender os gatilhos, começa em você saber quais são os seus gatilhos. 70% da responsabilidade da negociação é de quem está à frente da negociação. Começa por aí. Então, você chama o outro. Então, se é o advogado ou não, se é o franqueador, por exemplo, 70% é na mão dele de como ele vai conduzir. Tudo bem. E se ele está com o advogado dele e ele tem um gatilho e o advogado tem outro? E a gente vê muito isso. Às vezes o cliente vai falar, o advogado fala no lugar dele. Aí o que você faz? Antes de ir para uma mesa de negociação, existe um que a gente chama de contextualização da negociação. Você vai estudar a negociação. Para estudar a negociação, parte de estudar essa negociação é o que a gente negocia, o que a gente estuda numa negociação. Processos, contexto, e a gente ignora pessoas. Né? Normalmente a gente vai muito estudar ali o processo, tudo que acontece, você vai pelas vias legais e você ignora pessoas. Então, numa mesa de negociação, quando você fala, é muito difícil você falar, eu tenho como fazer alguns testezinhos assim de brincar com vocês para tentar saber como que isso seria a resposta. Mas a principal análise é antes de você ir, você se antecipar, você ir no preventivo. Então eu vou entrar lá na Thaís, vou tentar dar uma olhada no Instagram e ela vai ver que eu não tenho Instagram. Isso diz alguma coisa a meu respeito. Isso diz alguma coisa ao respeito. Eu vou procurar Instagram, vou procurar LinkedIn, eu sei que a Thaís é advogada, vou procurar OAB, vou procurar casos e vou ver como que ela conseguiu negociar ou resolver alguns tipos de caso ou não. Se eu não entender como ela funciona, de repente, se dentro da rede tem alguém que conhece a Thaís. Por quê? Porque quanto mais eu conheço a Thaís, né, mais eu conheço o que a gente chama do calcanhar de Aquiles, né? Mais eu vou conseguir saber o que eu ativo,
tanto para negociar, quanto para pressionar, quanto para realmente chegar num ponto de convergência. Onde eu vou chegar nesse ponto de convergência? Em valores próximos, numa relação de propósito, num ganha-ganha, que a gente perceba, aí eu falo, não, mas eu tô vendo que a Thaís quer jogar mais, ela quer a maior parte do pote. Aí eu falo, entendi, eu vou pelos afetos da Thaís. Né? Eu vou buscar, porque eu estudei a história da Thaís, eu sei como ela é enquanto advogada, e eu tento contornar pelo que eu sei para melhorar a minha negociação. Então, para ir para uma negociação, eu preciso considerar o processo, todo o contexto da ambientação. Quando eu falo ambientação, a história sociocultural e econômica que fez com que aquele processo viesse à mesa. Não é só o processo que está desenhando. Qual que é o contexto? E o contexto ele não pode ter uma única verdade. Qual que é o contexto que eu tenho visto e percebido por várias pessoas? Depois eu vou estudar as pessoas que vão estar naquela mesa de negociação. Para aí sim, em cima disso tudo, eu sentar numa mesa. E aí eu começar a avaliar o que está acontecendo naquela mesa. Mas eu diria que 30% vai estar na mesa de negociação, 70% é todo o estudo e o que você fez. É a preparação antes de você sentar. Agora eu tenho uma pergunta que eu queria entender, o pré-julgamento do não fui com a cara dela. Ai, não sei o que é. Eu não sei se é o jeito dela falar, a roupa que ela estava vestindo. O que é isso em relação, dentro da neurociência? Porque, por exemplo, a gente fala assim, eu tenho um problema com voz. Não, né? Eu tenho um problema com voz. Tem determinadas vozes. E olha que ela me chamou hoje, hein? Não, amor, você tem uma voz. Não, tem, sua voz tá ótima, não tem uma explicação lógica. A pessoa é fã. Não tem. Mas tem algumas vozes que me dá vontade de parar a reunião, eu não tenho vontade de continuar na reunião. Juro. Aquilo começa a me. Eu não sei porquê. A pessoa é legal. Atenção. Não, a pessoa é legal. Eu vou indicar uma neurocientista. Não, o cara tratar esse negócio. Não, o cara é legal, a pessoa. O assunto é interessante. Eu tô querendo saber do assunto. A pessoa que tá falando é um amor de pessoas. Mas a voz, conforme ele vai falando, vai vindo uma coisa assim dentro de mim e fala, ai, gente, que saco, eu não quero ouvir esse cara, entendeu? E eu acho isso assim mesmo. Não é? Ela fala, Tese, eu não tô querendo continuar mais. E eu falo, gente, o que é isso, né? Ele aciona o seu cérebro emocional, que é o sistema límbico, a amígdala disparou e você não jogou por córtex, não foi para o seu lado do córtex, que é o juiz, então ele esqueceu do juiz e foi para sua biblioteca. E possivelmente, dentro da sua biblioteca, que é o hipocampo... Tem uma professora muito chata da sua Pode ser, perfeito. Tem alguém que tem alguma voz... referência que foi ali... Marcante. Muito marcante, te dispara um gatilho. Marcante. E que dispara um gatilho. Que em algum momento, nesta biblioteca, isso é gatilho. Nessa biblioteca, acessa, e olha que o juiz não funcionou, que é o córtex. Aí ele vai direto para o hipocampo. Por que não funciona? Porque o que vai comandar, por isso que ele age diferente para as pessoas. Ele só vai funcionar se ela permitir, hora que ele chega nesse embate, a amígdala disparou, ou ele vai para o juiz, que é o córtex, ou ele vai para o sistema límbico, ele vai lá e vai acionar o hipocampo. Mas depende do gatilho, da experiência e referência que ela tem, se for mais forte, isso a gente chama marca cerebral. Se essa marca ela for mais forte do que a questão do juízo de valor que vai estar no córtex, vai direto. Então foi um trauma. Foi um trauma. Ali tem alguma professor, coisa. Alguma coisa que você viu, assistiu, pode ser um filme. Foi alguma referência que para você não foi uma referência positiva. Agradável que para ela fosse. E aí dispara um gatilho e esse gatilho vai direto. Sem o filtro. Então, o juiz quer lá e falar, não, mas você não conhece essa pessoa, o assunto pode ser legal. Ele nem vai para essa área, ele já vai direto para outra. Já vai para sua biblioteca. E isso acontece assim, no bate o olho. Naquela velocidade de segundos. Isso é engraçado. Popularmente as pessoas chamam isso de intuição. Aí você já fala, não gostei daquela pessoa. Não fui com a cara. Não fui com a cara, né? Aí você fala, as pessoas falam intuição. Eu falo, gente, não é intuição, é o resgate das referências que você tem lá no seu hipocampo, que acessou a sua biblioteca, perdeu o filtro do juízo e a resposta que você tem naquele momento é aquela. Então não é que você não foi com a cara daquela pessoa, é que dentro da sua biblioteca foi o gatilho que disparou e aí você se afasta. Porque quando a gente vai, você tem mecanismos que a gente chama ou de luta, de defesa, de afastamento ou de acomodação. Então, tem vários sistemas que você pode acionar dentro desse sistema límbico, a hora que esse gatilho é disparado. E se você não percebe isso, direto você vai para o afastamento. Então é uma
Mecanismo de defesa, né? Quase que primitivo. Quase que primitivo. Não, quase primitivo não, é primitivo. Agora, por exemplo, Deu saber, eu corro. Então, eu corro, eu fujo dessa pessoa. eu mato ou eu morro. É isso. Então, agora, por exemplo, isso. você vê numa negociação que sempre tem a presença do cliente com o advogado e provavelmente o franqueado vai estar com o advogado. Você tem vários córtex ali, né, voando. Tem vários. Voando não. Tá aqui. Tá ali. E você pode, de repente, e às vezes acontece, ser acionado um gatilho no advogado que não foi acionado no teu cliente. Pode. Porque às vezes a gente responde na frente do cliente. E às vezes não, às vezes pra gente tá tudo tranquilo e de repente o cliente começa a estourar ali do lado. Ele fala aí. E por quê? Porque as pessoas são diferentes. As pessoas são singulares, Mel. Isso é bem importante a gente entender. Cada um é singular. Cada um é um bio, psico, social e espiritual. Você não compara pessoas. Existem pesquisas que até a que a gente fala que são genética, biologicamente, que são os gêmeos idênticos, neurologicamente não são idênticos. Cada um tem a sua marca. Então, não é correto comparar filhos, não é correto comparar, né? Você falar, aquele vai agir igual. Não vai, não tem como eu te responder e falar, vai ser a mesma resposta. Você vai ter a humildade de compreender cada um no seu espaço. Porque cada ser, ele é um ser que teve uma história de vida, que teve uma passagem, que teve um contexto. Nem todas as pessoas vão se irritar com voz. Eu, por exemplo, o que dispara gatilho em mim é voz alta. Eu não gosto de ninguém que grite comigo. E o gritar comigo não precisa nem levantar muito. Se você já for por mediano, E por vezes, muitas vezes as pessoas que são mais espontâneas falam muito alto. Eu já tinha uma reação extremamente de afastamento. Hoje eu já procuro ter mais cuidado com isso. Não é todo mundo que fala alto que é aquela pessoa agressiva. Eu já falo, não, de repente é uma característica da personalidade. Ou tá surdo, né? Ou é italiano, né? Não, é italiano. Ou é italiano, tá ficando surdo. Ou esse negócio do celular. As pessoas aumentaram muito o tom de voz depois que apareceu o celular, né? Porque as pessoas falam mais alto. Mas isso é uma coisa que me dispara um gatilho que não é bom. E aí eu vou buscar o meu panda ou a minha reza ali também, eu também tenho a minha, né? Normalmente eu uso essa estratégia porque pra mim tem que ser visual. Eu troco o relógio de lugar, aí eu tenho bastante dificuldade de colocar ele no lugar certo. E a hora que eu tô trocando, e ele vai me incomodar bastante, porque eu não uso ele aqui. Então ele tá me gerando sinais para dizer assim, olha, você se incomodou. Aqui eu tô mudando do meu cérebro emocional e jogando pro meu juiz, que é o meu córtex frontal. Que é a sua consciência. Que é a minha consciência. Você recobra... você traz teu pensamento para uma consciência. Para uma consciência, isso mesmo. Para presença, né? Para presença. E eu falo, olha, não é sobre o seu passado, entenda o que você quer nesse momento, porque ele me incomoda demais aqui, não é uma coisa que ele tá habitual. Para mim não adianta só trazer uma imagem, para mim isso me incomoda mais, tem que ser algo que me incomode mesmo. Então eu pego e ele me incomoda, e ele fica lá. Eu tenho um presidente de uma empresa que é muito engraçado, que ele é míope. Ele fala que quando as pessoas estão com ele, que ele se incomoda demais numa mesa de reunião, ele tira o óculos, porque ele não enxerga nada. Aí se ele não enxerga, ele fala, eu não me concentro mais no que eu tô falando. Bom, pronto. Baixei o meu cortisol, minha adrenalina, e eu fico muito mais ou menos, porque eu não tô enxergando e parece que eu não tô ouvindo. E aí eu começo a reconstruir tudo de novo. Então o óculos dele é o meu relógio. Eu já troco e ele começa a me incomodar demais. E às vezes eu paro um pouco de até pensar, assim, eu já tenho até dificuldade. Aí eu volto, a hora que eu quero voltar e estar mais consciente e ser como eu sou mesmo, eu pego e volto para ele pro lugar. Pronto, eu me consegui buscar, me recompor. Eu costumo falar que eu aperto a tecla flex, que ao invés de correr sangue, passa a correr água. Eu já vou preparada assim, do tipo, nada vai me irritar. Porque eu tenho ali uma missão de negociar algo pela Mel. Sim. Então eu sei que não é comigo. Se vai acontecer alguma coisa, é porque ele vai falar do meu cliente, da Mel. Sim. Então eu vou muito preparada assim. Agora, essa questão da raiva, na verdade a agressividade um pouco, né? Eu tô numa negociação, você começa a ser agressiva comigo. Tá. E aí eu acho que o conhecimento seria, eu vou deixar você se acalmar um pouco. Eu não vou continuar. Perfeito. Senão, o teu cérebro vai estar naquela... Vai estar bombando hormônio de adrenalina e cortisol. Você não está na consciência. Perfeito. Então você não vai tomar decisão. Você não está num estado de consciente, né, de razão, que é o seu juiz deixou de ser o seu juiz, deixou de te comandar.
é outra coisa que tá te comandando. Não, mas sabe o que vocês mais um instinto, digamos assim. Mais um Não, mas instinto. vocês estão- É um instinto, tá correto falar que é um instinto, Instinto. porque o nosso sistema nervoso, ele tem, né, o autônomo ele é dividido em simpático e parasimpático. O parasimpático, ele pensa, joga por córtex, ele fala, poxa, é isso mesmo que eu quero. O simpático não, ele age instintivamente. É aquela reação do ladrão, né? Tem gente que congela, tem gente que Isso, reage. Perfeito. É aquela, eu também falo, você encostou a mão na panela quente, aquela que você. Essa é a do sistema nervoso simpático. Então é correto você falar que é Que é instintivo. instinto. É instinto, é correto. Então, mas me lembrando agora, falando de instinto, tava me lembrando do Bruno, né, do meu netinho. Ele tá mamando. Aí ele engasga, aí começa a chorar, chora, e não volta pra mamar. Você põe ele, chora. Aí você tem que acalmar. Parece que ele vai lá pro foi acionado algum gatilho. Ele pega o reloginho dele, aí ele troca pega o de reloginho e pulo. tal. Aí na hora que ele acalma, fica mais quietinho, coloca na Dani, coloca ele no peito, aí ele começa, aí mama mais 10 minutos. Engraçado, né? É a Porque mesma situação. É a mesma situação. É a mesma situação. E com o cliente na mesma situação do netinho. Naquele momento que ele está naquele estado, não é inteligente para nenhum dos lados continuar a negociação. Não é. Não adianta ficar forçar, porque ele não vai Tem mamar. aquele, eu falo para os meus clientes que é os 5 minutos da água, ou olha, às vezes até isso mesmo, eu tô tão apertada que preciso ir no banheiro, me toalete. desculpe. Isso. Eu queria contar um episódio para vocês, não sei se dá tempo. Mas eu fui fazer uma mediação uma vez de uma reunião, ajudar numa mediação que me chamaram. E fui pega meio de surpresa, porque as pessoas queriam tudo, menos negociar. Eram mais egos e vaidades do que negociação. E é isso, aquilo. Era um tribunal de acusações. Minha filha não teve dúvida. Aquele dia, nem a neurocientista sabia o que fazer. É verdade, juro pra você. E olha que eu tava ganhando. Tentou bala, Tentei tentou tudo. Eu peguei a minha bolsa, que normalmente bolsa de mulher não é tão delicada, joguei na mesa. Joguei, literalmente. Peguei uma lixa de unha, comecei a lixar a unha. Eu tava sendo bem remunerada pra estar lá. Todo mundo parou pra me olhar. Falou, não, que folgado. Que louca, né? Aí eu comecei a pegar as coisas, mas com muita raiva. E pá, jogava dentro. Aí eu virei e falei assim, 3 minutos de café. Alguma dúvida? Cheio de homens, porque aí eu vou falar, o mundo ele é muito, às vezes, muito mais machista, não tem como não dizer isso. Não teve um que questionou. A senhora vai parar a reunião agora? Estou parando. Alguma dúvida sobre isso? Eu lá, com a lixa e pá, na bolsa, a lixa. Mas não era nada. Voltaram em outro estado. Eu falei, bom, agora a gente vai partir desse início, a gente vai falar deste jeito, as pessoas vão ter esse tempo e será desta forma, estamos claros? Aí já tirei sorriso, tirei tudo. Mudou o estado de prontidão, porque isso a gente chama de estado de prontidão, que é um outro podcast. Mas se a pessoa ela não está no estado de prontidão, ela não vai negociar. Mudou o estado de prontidão, e eu também mudei a minha fisiologia do que eu estava no meu estado de prontidão, porque eu não sabia que estava naquele estado. Eu fui convocada, fui contratada para tentar ali fazer, mas não me prepararam. Isso aí é um equívoco. Você contrata uma pessoa, fala, as pessoas estão divergindo, o conflito é esse, as áreas estão nesse ponto. Não adianta só contratar a pessoa e jogar lá. Que foi o que fizeram comigo. Isso acontece bastante com a gente. A gente chega muito... A gente é contratada várias vezes quando... Já tá escaladíssimo. Já tá escaladíssimo. Aliás, porque não é nosso cliente, é um cliente que contrata a gente para resolver aquilo. Isso é horrível, porque você fica rendido ali, né? Eu me senti assim, eu falei, e agora? E ninguém queria me ouvir, porque eu era um agente estranho que estava ali. Nada na neurociência aquele dia funcionou, Thaís. Nada. Então, mas você aí vê. foi pá, aí funcionou na hora. Também é neurociência. Não deixa de ser. Né? Eu tirei o foco, tentei gerar... Ela utilizou uma ferramenta ali, que ela falou, bom, como é que eu vou segurar essa turma aqui? E gritando, falando mais alto e palavrões. Isso é um gatilho que eu também não gosto. Palavrões, essas coisas me incomodam. Nossa, pra mim também, muito. Muito, porque eu acho que você não precisa falar naquele... A hora que começou aquele tipo de comunicação na mesa, minha filha... Falei, a única coisa que eu tenho hoje é a bolsa. Não tem arma, não tem chão, né? O que tinha já utilizado de água, chocolate, tudo já tinha ido. Mas olha que estranho, né? Já aconteceu comigo 2 vezes. Antes a gente tinha escritório lá no Lago de Pinheiros, né? Antes do Lago de Pinheiros. Assim. E aí, eu saí, naquela época eu dirigia, saí do escritório, chegou um ladrão, né? Com uma arma e encostou no vidro. Eu não sou uma pessoa corajosa. Mas de nada. Não vou dizer que eu sou medrosa, mas sou uma pessoa assim, normal, mas não sou uma pessoa que enfrento tudo, peito aberto, nada. Tem algumas situações que eu prefiro.
O cara enfiou a arma no vidro, né? Eu não tinha carro blindado, né? Enfiou a arma no vidro. Eu não abri. Eu olhando para abrir o sinal e eu engatar e sair correndo. E eu não dei o meu relógio para ele. Eita. Mas quando? Se você falasse para mim, Mel, você vai ter uma reação dessa. Eu falei, imagina, a primeira coisa que eu faço é abrir o vidro e entregar o relógio pro cara. E eu não fiz. Aquilo me assustou, porque eu falei, gente, o que tem dentro de mim? Que não era uma reação que eu esperava de mim. A Melita não é assim, né? E eu tive uma reação completamente diferente daquilo que eu sou. Por isso me que assustou. Autoconhecimento é tudo. Porque no autoconhecimento você vai entendendo quais são os seus mecanismos de enfrentamento para várias situações da vida. E a vida não é só profissional. A vida é andar de carro. A vida, você tem, às vezes, você tá numa situação, numa festa e vem uma pessoa inconveniente. Você tá numa reunião, às vezes, por exemplo, você sai para tomar um lanche numa mesa. Você fala, é um café. Existe pessoas inconvenientes. Então, a vida, ela é orgânica, ela acontece da hora que a gente acorda, da hora que a gente dorme. E a hora que você tem esse autoconhecimento, por isso que eu falo que 70% a responsabilidade nossa. Porque não existe certo ou errado, mas você poderia ter levado um tiro. Podia. Né? Então, assim, você saber o que fazer, como você responderia aquilo, ele te coloca numa situação de segurança muito maior. Né? Porque ele fala, poxa, numa situação dessa, eu sei como eu vou agir. Então, se isso acontecer, eu estou preparada para que isso aconteça, eu sei como eu vou responder, ou eu sei o que eu devo fazer. E você só sabe o que você deve fazer se você tiver muito autoconhecimento. Senão, vai tudo para o sistema nervoso simpático e é onde a gente faz muita besteira. Então, mas aí o autoconhecimento também te ajuda a você se autocontrolar numa negociação. Sim, total. Você fala, o cara vai me provocar. Mas eu digo mais, eu acho que o autoconhecimento permite que você analise o outro. Total. Porque você só consegue analisar o outro se você consegue analisar a si mesmo. O Freud já dizia isso, né? Que até as pessoas que... Eu não sou da linha, né? Da psicanálise, mas gosto muito da linha da literatura dele. Ele dizia assim, que a gente só pode atender um paciente até o momento que você se desenvolveu. Então, eu acho que você realmente, você só consegue... O Aaron Beck também dizia muito isso, que é mais da comportamental. Você só vai conseguir, na verdade, ser hábil com o outro, ser respeitoso, se primeiro você for com você mesmo, né? Então, se você não tem autocuidado, se você não se conhece, como que você vai conhecer o outro? Não existe. Aí eu vou dizer, ficam aquelas pessoas tiranas. Aí a gente fala muito, né, a gente fala, poxa, dos narcisistas, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso, por quê? Porque existem vários aí tipos de personalidades, ou como as pessoas ali se colocam, e a gente fica refém de todas essas situações. Então, primeiro você conhece a você, entende quem você é, para numa mesa você entender o outro e fazer ali realmente a melhor negociação do que naquele momento você acredita que é. Porque para cada momento vai ter um limite que você acha que é possível ou não. E isso é importante. Então, para uma mesa de negociação, eu tenho que levar esse conhecimento da neurociência como ferramenta. Eu diria que é essencial hoje, porque isso traz bem-estar. Eu diria que você vai ter um menor estresse. Quando você está estressado, você tem o maior esforço para o menor resultado. Você não vai ter uma boa negociação. E quando as pessoas estão bem, e elas estão todas, a gente chama isso de vida significativa. Aquela negociação, ela é significativa para todas as partes, você vai ter um menor esforço para a melhor negociação. Porque é o melhor para todos, não para um só. Então, quando você torna aquela negociação significativa para todas as partes da mesa, de uma forma onde você está com uma boa saúde cognitiva, você melhora o alcance da sua resposta do outro. São pessoas. Agora, tem um padrão, André, assim... eu saquei teu estilo, porque me auto-reconheço como uma negociadora, tal. Aí eu vi teu estilo assim num scanner, fiz toda minha lição de casa e tal. Aí eu entendi que você é do tipo mais catalisadora e tal. E eu percebo que a Mel também é catalisadora. Bom, o que te desagrada vai desagradar a Mel normalmente? Não. Nem sempre o que desagrada a Mel vai me desagradar. E quando você fala, eu senti um estilo, né? Existem pessoas que a gente chama maquiavélicas. Vamos que todo mundo esteja estudando neurociência.
Porque a neurociência trabalha muito também com estímulos. Ela acredita muito que nós somos seres de estímulos. Então, visuais, auditivos, de cheiro. Então, eu pego, por exemplo, vamos que você quer me manipular hoje. Então, você veio de azul para me manipular. Eu fiz a minha lição de casa e o azul é segurança, é tradicionalismo, são pessoas mais conservadoras. E você quer que eu entenda que você é assim, mas você não é. Porque aí entra a cromoterapia, né? Não. É o estilo da pessoa. Não, mas usar a cor também. Sim. Então, isso que eu tô falando, você também pode Não, utilizar a cor. estudo das cores, né? É o estudo das cores através dos estímulos, que levam estímulos visuais, e visuais também acionam áreas do cérebro que mandam mensagens para outro lugar. Vamos que você quer me manipular. Então, por exemplo, eu quero acreditar que a Mel é muito afetuosa. Eu quero, né, fazer com que o outro... Aí eu venho de rosa, ou eu venho com uma cor assim, mais salmãozinho. Mas ela não é. Na verdade, ela quer dar o bote. Ela é o cão da mesa. Utilizei a cor para... Né? O branco, por exemplo, é a abertura. Né? Quando a gente olha o branco, se a gente vai fazer a abertura. E ela quer me enganar que ela tá aberta mesmo. Que ela é abertura, mas é uma pessoa extremamente fechada. E preto, eu tô fechada. O preto, normalmente, é poder. Eu tô disposto a ganhar. Não necessariamente fechada, mas o preto é poder. O preto, se ele é só o preto chapado, são pessoas que gostam de controlar, que é o poder. Nossa, eu conheço muita gente que só veste preto. Né? Mas assim, e a gente não pode assim sentenciar, né? Falar todos são assim, mas existem vários estudos que falam sobre as cores. Então é interessante as cores têm, né? Já ouvi falar, por exemplo, não vai dar palestra, quando você vai dar palestra, você usa preto para você não absorver a energia que vem do palco, do público. Ou usa vermelho para você se proteger. Pode parar. Todo mundo sempre falo, né? Eu só vou de branco para palestra, acredita? Olha que engraçado. Eu só uso branco. É engraçado vestido, eu não sei porquê, mas eu sempre também vou. Mas você quer acreditar que aquela pessoa, né? Ela quer fazer que você acredite. Porque tem aquele que vai para passar uma simbologia. Eu não gosto de mascarar e de blefar, porque se eu tô blefando, a resposta que eu vou ter pode ser invertida. Né? Por exemplo, a Thaís, ela tem, de repente, uma origem cultural, e aí eu vou pela cultura da origem dela, mais a vestimenta. E ela pode ter um estilo de personalidade totalmente diferente disso. Aí dançou. Então, a gente olha o que é perceptível aos olhos, junto com aquela outra análise que a gente fez da história, dos outros caminhos. E aí você faz alguns tipos de perguntas sutis. Por exemplo, eu posso virar para a Thaís ou para você hoje e falar: nossa, o que começando aqui aqueles minutos que a gente chama de rapport antes de uma negociação muito importante. Aí eu jogo qualquer coisa na mesa. Por exemplo, hoje, nossa, fui numa dermatologista, adoro minha dermatologista. Onde você foi hoje de manhã? Nem lembro. Tava aqui. Tava aqui. Nossa, sabe que, olha, nossa, a semana começou com 6 graus, hoje tá 32 graus. O que vocês acham disso? O corpo não aguenta, né? O corpo não aguenta, né? É muito calor, muito frio, né? Tudo junto. Não, a Mel ia falar assim, não, pelo amor de Deus, eu não aguento. Isso daí deixa a gente doente. Imagina que lá na Itália a Mel faz isso. Não, é nada, né? Aí se a Mel falasse, você tá vendo que eu tô contornando? Eu consigo mais informações da Mel do que de qualquer outra pessoa. Então. Mas você vê como é legal ter a Thaís como sócia? É uma maravilha. Eu vou querer entrar nessa sociedade então também, gente. Olha, eu preciso ser acolhida, entendeu? Aqui é sociedade sem filtro. Aqui também, não é só no franchise. Mas você viu que legal? A hora que você vê que ela responde assim, o negociador já tá falando, bom, ela é mais ansiosa, então, de repente, na ansiedade eu consigo dar uma rasteira mais fácil, porque, de repente, ela é muito acelerada. Então, eu vou tentar jogar potencializando a ansiedade dela. Quando eu potencializo a ansiedade dela, eu desfoco. Quando eu desfoco, eu melhoro a minha negociação pro meu lado. E são com perguntas. Né? E aí são perguntas sutis, entendeu? Aí você fala, poxa, nem me lembro de onde eu estava. Eu falo, poxa, você não se lembra de onde você estava hoje de manhã? Entendi. Se ela não se lembra de onde ela estava hoje de manhã, aí eu fico pensando, ela tá blefando. Não, eu penso, né? Ela tá escondendo e ela vai blefar na negociação, ou ela não quer contar, ela é uma pessoa que na verdade tem poucos amigos e que blefa bastante. Então eu vou ficar muito mais esperto com o que ela vai falar. Porque pode ter vários contornos, esse eu não me lembro. Eu não quero te contar, não te interessa, isso não é significativo que você saiba. Você não é uma pessoa que eu gostaria de falar. Normalmente, essa é a análise que eu faço. Normalmente. Se a pessoa me respondesse assim, eu imediatamente falaria...
Ela é muito reservada, ela não quer me contar. Isso. E aí é interessante que tem esses 2, 3 minutos, porque junto com o seu contexto, ali a pessoa na sua frente é outra coisa. Então aí, e comece com coisas assim, porque não é uma pessoa próxima a você, não tem um rapport estabelecido, não é um vínculo ali estabelecido. Então perguntas que não vão ser assim, que a pessoa vai se sentir intimidada. Como eu falei, nossa, hoje eu fui na dermato. Ah, o que tem na dermato? O que você fez hoje? Jogando conversa fora. Nossa, tava frio, tava quente. Então coisas que você sabe que não vai passar do limite com a pessoa, mas que vai fazer com que você entenda algumas coisas isso que eu falei que vão no ser começo. importantes para a negociação. Isso, que é exatamente isso que eu perguntei naquela. O que a gente pode usar como, sei lá, como assunto para poder entender, uma vez que eu já não conheço a Thaís por completo, como é que eu posso saber Coisas como é que é? do cotidiano. Isso. A melhor coisa, né? Coisas do cotidiano. Por exemplo, aí vamos que essa conversa possa ir. Eu iria um pouquinho mais adiante. Nossa, que legal. Eu falei, nossa, poxa, né, tá frio, quente, tudo eu gosto de correr, não tô conseguindo correr. E vocês têm algum hobby? Você precisa começar a contornar para ver se a pessoa ela te dá abertura ou não. Aí ela fala, não, poxa, eu gosto de luta. Ou ela fala, eu gosto de dança. Tudo isso já sinaliza alguma coisa. Ou ela não gosta de nada. Não, vamos ao assunto agora que a gente veio para a mesa. Então, são esses contornos que vai ajudar com que você entenda como o cérebro dela funciona e se existe espaço para abertura ou não para aquela negociação acontecer e quanto que é esse espaço. Você vai vendo o limite desse espaço e eu diria, nos 5 primeiros minutos de diálogo com a pessoa. Ali você já está definindo o final da sua negociação. Eu te diria que se você ficar numa negociação 40 minutos, 1 hora, o determinante foi os seus 5 minutos iniciais. Foi o que você criou ali. É incrível, mas é assim. O resto é processual, é o que você tá ali duelando ou não. Aí é ganha, perde, ganha, ganha. Mas o que você gerou ali é que vão ser os mecanismos de aproximação, de distanciamento, de acolhimento, de negociação ou não. E no fim de colaboração, porque hoje exatamente. Ou a outra parte vai colaborar ou não vai. Exatamente. E se ela não for colaborar, não vai sair nada. Nem ganha, perde, nem ganha, ganha, nem nada. Ela fica ali. E aí sempre o que ela quer, a vida dela é litígio. Eu vou arrastar e pra mim não me interessa mesmo, porque minha vida já é assim que eu funciono. Isso tem muito, né? Você sabe que esses dias, outra coisa curiosa que aconteceu numa mesa de negociação, eu tava lá conversando, eu falei, poxa, fui convidada, eu faço várias coisas, tá, pessoal? Aí eu falei, poxa, fui convidada a fazer uma cerimônia de casamento, né? Tudo eu faço, tá? Se quiser que eu vou lá conversar com o cachorro, eu vou também, né? Mas aí, a pessoa que estava na mesa aqui, ia articular comigo, falou, a senhora vai... Aí ele falou assim, eu já casei 7 vezes, e era o advogado da pessoa que estava junto. Ele falou, eu já fui casado 7 vezes, ainda tem gente que acredita em casamento? Nossa, aquilo me disse muita coisa do que aconteceria naquela mesa. Né? E foi a chave ali que eu entendi para como que eu ia contornar com aquele doutor que eu não conhecia, como que eu ia fazer com que ambas as partes percebessem o que estava acontecendo naquela mesa. Quando ele disse, fui casado 7 vezes, as pessoas ainda acreditam em casamento, eu falei, tá, não falei isso, né? Eu falei, acreditam, sim, tanto que vai ter uma cerimônia lá, né? Ele era o quê? Advogado. Não, mas né? Dentro desse contexto ele era o quê? Como ele não assim? era o noivo? Não, era um contexto, na verdade, que ia acontecer um divórcio, né? E nesse divórcio estava um casal e ele, na verdade, era advogado de uma das partes. Era um divórcio. Era um divórcio. Ele já tinha feito 6. E ele já tinha... Só Não, dele. Só dele ele já tinha feito 6. Fora os Sim, demais. ele estava casado. Então eu fico imaginando como que ele deveria, a gente não pode julgar ninguém, né? Mas quais são as orientações que de repente chegam ali, né? A gente tem que ter muito tato com o outro, a nossa experiência não se aplica. Ele pode ter tido 6 que não foram boas, mas não necessariamente, não vou dizer nem que o divórcio é bom, nem que é ruim, eu vou dizer que a gente não tem nada a ver com isso, cada um tem a ver com a sua vida, e que ali a gente tem que ser imparcial para lidar com isso. E quando você fala, a nossa experiência não se aplica, ela não se aplica para julgar o outro ou para entender o outro também? Para julgar o outro. Tá. Né? Dentro do cenário, cada um tem a sua experiência de vida. Não significa que com a outra pessoa vai acontecer a mesma coisa. Ela pode passar pela mesma experiência e ter resultados diferentes. O que aconteceu necessariamente comigo, o que eu senti daquele jeito, não necessariamente o outro vai sentir. Ele pode passar na mesma situação e sentir aquilo de uma outra forma, e tá tudo certo. Eu me lembro que a gente conversando aqui até pro podcast, André, você falou que você estava participando de uma
de uma negociação com um grupo de franqueados, né? Então Sim. você conhece um pouco desse nosso mundo aqui do franchising, né? Sim. O que você poderia falar que você sente em relação à postura de franqueador e franqueado? O que você está sentindo, né, nesses casos que você teve, que permeia ali, né, vamos dizer, a complexidade, que já dá para perceber que é uma relação bastante complexa, mas o que você, na tua experiência, no que você tem feito com franquias, o que você entende que é importante a gente ter uma atenção especial, né? Eu que a acho gente poderia... eu acho que, assim, eu participo aí de 3 grandes aí, clientes que tem. Eu acho que quando você está com um franqueado, você tem sonhos de vida, mais do que negociação, né? Então, o que eu percebo muito, às vezes, são propósitos muito distantes. E se eu pudesse dizer alguma coisa pro franqueador, né? Que o franqueado, às vezes, ele tá ali e as necessidades não estão sendo atendidas e que o tamanho dele, ele está muito... às vezes, quando ele chega na mesa, ele já chega muito vulnerável, né? E que você atuar na vulnerabilidade do outro jamais vai ser um sinal de ganha-ganha. Que a parceria entre franqueador e franqueado, na minha opinião, seria esse relacionamento perfeito que faria com que isso se tornasse uma vida significativa e de propósitos mais duradouros. O franqueador, ele tem muito mais poder, ele tem muito mais, né? E o franqueado, ele tá ali, muitas vezes, eu não trabalho com franqueados tão grandes, né? Os meus têm 4, 5 lojas, 6 no máximo. Porque eles chegaram ali e compraram o sonho de alguém, que é este franqueador. E por algum motivo, ali às vezes não tá dando certo, né? Então, o negócio não tá dando certo, é o produto. Então, eu acho, o que eu percebo hoje é que se aproximassem propósitos e nessa negociação tivesse mais flexibilidade de valores e significados, as mesas de negociação, elas seriam mais justas e as relações seriam mais duradouras e levariam um ganha-ganha. Porque quando vem uma questão, é o que eu hoje percebo, de poder muito forte, né? Você comprou, estava escrito, era assim. Nem sempre quando a gente está ali numa situação de sonho, tudo, você vai ler, mas é um erro seu, tudo bem, todo mundo erra, né? Então, quando você chega numa mesa já querendo dizer que o outro está errado, você já está com um juízo de valor muito grande. Então, se eu pudesse, assim, chegar numa mesa e falar algo diferente para ambos os lados, eu diria, não tem o certo, não tem errado. Quando eu entro para ajudar eles, eu sempre falo, eu não quero mais saber, a gente vive em 3 mundos sempre, né? O mundo que passou, o mundo que está acontecendo e o mundo que está por vir. Então, eu sempre chego e falo, olha, eu não gostaria de falar sobre o que passou. A realidade é essa. E nós gostaríamos de trabalhar no mundo que está por vir. O que a gente consegue fazer para que isso consiga caminhar juntos? Então, eu acho que, principalmente nesta relação, se na minha opinião tivesse mais isso de ambas as partes não chegarem com os advogados extremamente com coisas determinadas, você errou ali, você fez isso, extremamente armados, às vezes eu sinto assim, sabe, coagidos, né, intimidados. É assim que acontece. Me perdoe, eu não sou advogada, mas é o meu sentimento. Eu acho que você ilustrou um pouquinho do último capítulo das várias novelas que a gente vive. Mas aí, se você me permite acrescentar um pouquinho antes dessa história, que eu acho que seria um repeteco mesmo, é assim, esse franqueador, ele não trabalhou preventivo. Isso, ele perfeito. não trabalhou na gestão do conflito, ele deixou escalar e chega nessa mesa toda estilhaçada. E aí o que resta não, na verdade eu acho que o franqueador e muitas vezes o franqueado também, eles chegam assim, não tem mais jeito. É isso. Não tem mais jeito. Porque vem tão doído, tão quebrou a relação de confiança, quebrou a esperança, é isso. E aí, assim, aquela reunião é um pré-briga. É isso. É que é muito sentimento em jogo, né? Muito. É o sistema limpo, totalmente ligado às emoções. Mas a Andréa falou uma coisa muito legal, porque a gente fala muito do... Hoje é muito mais negócio, mas adquirir uma franquia... 20, 30 anos atrás, era um sonho, né? O franqueado ia buscar uma franquia porque era o sonho dele ter o seu negócio próprio.
Agora a gente também tem que lembrar que também é um sonho para o franqueador crescer e estar em vários lugares. Ele também quer ver a marca dele exposta em todo o shopping. Pô, ele vai, nossa, que legal. É um sonho dele. Não, e a gente tem tanta história de franqueadores, né? Que vieram, assim, de uma situação muito humilde e daqui a pouco estão com 200, 300 franquias, 400? Em todos os lugares. Quer dizer, isso é um sonho também. Como você falou, não é só o sonho do franqueado de ter o seu negócio próprio, é o sonho do franqueador de ver a marca dele espalhada pelo Brasil, pelo, sei lá, o mundo afora. Aquilo é um orgulho para ele. Também é um sonho dele. O franchising faz parte também do sonho do franqueador de expandir, de expansão. Mas começou assim, mas né? o que eu percebo, que nesse, assim, vendo pelo lado do franqueador, do que eu vi, né? Às vezes você vai escalando, e aí você deixa de entender que um dia você teve esse sonho que você começou, às vezes, como franqueado. Né? É o que eu percebo. E aí você deixa de entender o que é esse chão desse franqueado que às vezes está ali começando. E das dificuldades Mas que eu você acho que passou, numa né? negociação a gente sempre tem que relembrar. Uma das coisas que a gente faz muito é falar, pera um pouquinho. Por quê que você escolheu a Thaís? E por que a Thaís escolheu você? Eu sou muito legal. Muito. A pessoa mais legal do mundo. Por quê? Porque aí a pessoa para e fala, não, mas dá aquele... As pessoas param, quando você pergunta isso, as pessoas param para lembrar o que ela sentiu na época que ela falou, Thaís, venha fazer parte da minha rede. Ou a Thaís falou, nossa, eu vou entrar nessa rede. Para ver se a pessoa sai desse... que você falou aí e se aproximar algo significativo, gerar um propósito, né? Lembrar o que foi feito. Pra pessoa lembrar, e ela lembra a sensação. Sim, é isso mesmo. Sabe, ela lembra a sensação. Isso é uma estratégia de neurociência. Eu sei, eu fiz um curso de neurociência, que exatamente a gente fazia um mindfulness lá, e você fechava o olho, e aí você começava, quando você se lembrava de um fato triste, que te deixou triste, o que vinha no teu corpo? As manifestações no corpo. Aí depois a gente fez um exercício de um fato que foi para você um dos fatos mais alegres assim. O corpo se manifesta totalmente diferente. Você fecha o olho, né? Você faz ali. De hormônio é totalmente diferente. É totalmente diferente. Você percebe, é muito. E acho que a gente às vezes não para sentir. Por isso que quando você está numa mesa de negociação e começa, você fala, gente, pera um pouquinho aqui. Quando a gente se uniu, por que a gente se uniu? O que você sentiu quando você, né, começou, você assinou um contrato? Porque isso faz com que a pessoa pare e se ela fechar o olho, ela vai sentir exatamente aquilo que ela sentiu naquele momento. É muito legal isso. Mas aí o outro tem que estar disposto a ouvir isso e entender também. Porque o outro também, perguntar para ele, por que você vendeu? Por que você vendeu para a Thaís? Por que você vendeu para a Thaís? O que você espera? Como que você cuidou da Thaís, o preventivo? Você foi buscar... Eu normalmente não entro nessa seara. Quando eu entro para negociar, eu não falo de passado. Não, mas eu falo só de sentimento, do porquê que você entrou naquele momento. Eu posso fazer uma pergunta que não tem nada a ver? Tem a ver com neurociência, mas não tem a ver com o assunto. Pode? Claro. Eu li que quando a gente está apaixonada, a gente faz muita besteira, mas não é culpa nossa. Culpa é da paixão que tá ali irrigando nosso cérebro de um monte de coisa ali e a gente não pensa direito. Sim. E aí depois da grande paixão vem o amor. Sim. Se virar amor, né? Enfim. E depois vem a consciência. Não. E aí vem o divórcio. Aí vem o divórcio. Depois vem o divórcio. Nossa, olha onde ela quer chegar. Olha onde ela quer chegar. Tá a pergunta. Você casou, apaixonada, não estava pensando. A probabilidade de um divórcio é grande, que você não estava pensando. Agora, quando você casa, daquela pós-fase paixão, que é aquele amor consciente, que teu cérebro tá ali com ocitocina e... Adrenalina, noradrenalina, e tal. Você tá casando consciente. Então, se isso é verdade, você tá apaixonada, não casa. Espera! Você sabe que tinha um padre de neurociência, é um pouco tem isso. Um padre, era muito apaixonadas. É muito engraçado que
Tinha um padre, Thaís, casei né, que apaixonada. todo mundo comentava, né, que ao invés de casar, diz que as noivas ficavam, né, em praia lá do litoral sul, né, do litoral sul aqui de São Paulo. Ele não dizia você vai casar, amar e respeitar esta mulher por esta vida. Ele dizia você vai tolerar, porque daqui a um ano você vai ver que ele ronca, você vai ver que ele arrasta o pé, você vai ver que ele come de boca aberta, você vai tolerar este homem do jeito que ele é, porque agora você não conhece. Diz que o padre dizia isso na cerimônia. A noiva contando. Nossa, isso é uma pergunta muito complicada, porque a pessoa vai parar e vai pensar, e quando ele começar... É que ele não dá os exemplos, porque se ele der os exemplos, a pessoa desanima. Fala, não. Não, é bom, porque aí ela vai ver, nossa, ele come de boca aberta. Ai, o padre avisou. Então agora eu tenho que continuar. O padre avisou. Bom, gente, nós estamos caminhando aqui para o final do nosso podcast, do nosso episódio. E aí, Andréa, eu quero ouvir uma última mensagem sua. Né? Última não, porque é a última deste episódio, porque a Andréa vai voltar. Coisas. Porque a gente já tem eu já anotei uma lista de coisas aqui pra gente conversar. Não, falar de neurociência é igual falar de... Parece que ela tá falando de quiromancia. Não tem fim isso aqui. E me fala uma coisa, o que você acha? Qual seria uma mensagem final aqui que a gente poderia deixar para quem está ouvindo a gente? Nessa, não só do autoconhecimento, do funcionamento do cérebro, mas o que você acha que a neurociência pode ajudar a gente? Eu queria falar nessas últimas palavras da neurociência, mas falar do seu netinho. Ai, que fofo, fala. Eu vou falar do netinho. Sabe por quê? Porque quando o episódio começou, porque a gente falou de conflito, certo? Vocês já pensaram que a gente já começa uma vida nascendo com um grande conflito? Imagine um bebê saindo de uma barriga que está ali protegido, onde corta o cordão umbilical. Vocês já pensaram o conflito que esse bebê tem ao encontrar esse mundo externo? Tadinho. Então, eu acho que quando a gente se remete a lembrar a origem de quem nós somos, a gente jamais se esquece que a pessoa que eu sou hoje na mesa é o bebê que um dia chorou ao ser tirado do colo da mãe, que teve dificuldade para mamar, que venceu tantos obstáculos, que quando a gente volta para a origem de que somos pessoas e que, independente do contorno da vida, essa vida vai continuar girando, a gente vai sentar numa mesa de negociação diferente. Isso para dizer que o conflito faz parte da vida, desde que a gente nasce. O grande problema é que é gerido por pessoas e que pessoas, por vezes, não têm a humildade de entender que nós somos seres que respondemos e nem sempre estamos na nossa melhor saúde mental. E respeitar isso é respeitar a origem do nosso nascimento, de quem nós somos. Não, e nós todos nascemos igual, nós todos choramos, nós todos mamamos, nós todos esperneamos, todos nós. Os nossos comportamentos como bebês foram todos iguais. É isso. É esse bebê que às vezes está lá e que não sabe entender, que às vezes ele foi tentar mamar e ele não conseguiu mamar. Nós numa mesa, doutoras, vocês doutoras hoje, tão graduadas, tão poderosas, foram o bebê que hoje é seu netinho, que eu não sei o nome dele, desculpa. O Bruno. Que é o Bruno. Coisa mais fofa. Vocês hoje, o tamanho de vocês, foram Bruninhos lá atrás. E se a gente não se esquecer disso, talvez cada um que sentar numa mesa vai sentar de forma diferente. Os adultos, eles são muito mais... Eles acham que eles são muito adultos e que por isso não podem ser emocional ou comungar, por exemplo, como um bebê que grita, que chora, que esperneia. Né? Então eu acho que isso para mim é a coisa mais importante. Conflito faz parte do nascimento, faz parte das nossas vidas e a neurociência ajuda a gente ter uma melhor gestão desse bebê na vida adulta. Nossa, muito bom. Muito bom, Andréa. Olha, eu queria te agradecer de coração. Obrigada. Foi uma aula, né? Não dá tempo da gente... uma delícia, delícia conversar sobre o assunto. Acho que deve ter sido vai ser bastante esclarecedor para quem estiver ouvindo a gente. Queria te agradecer. O Franchising Sem Filtro continua. Nós teremos outros episódios. Estamos com essa série agora de gestão de conflitos. Mas virão outras séries, né? Quem sabe uma série mais aprofundada sobre neurociência, porque o assunto aqui me parece que é bastante interessante. E, mais uma vez, muito obrigada. Esperamos você aqui numa próxima oportunidade. Gratidão, tá, meninas. Eu fico à disposição, viu? Obrigada, gente. Obrigada.